Olá, aluno segundo ano. A partir de hoje, iniciamos aí o conteúdo do segundo ano propriamente dito. Até então foi realizada uma revisão de conteúdo do primeiro ano, né? E quem realizou essa revisão foi o professor Pedro, e a partir de agora a gente inicia aí o conteúdo, como já foi dito, do segundo ano. Esse conteúdo que vamos estudar agora, ele começamos aí a sair da história universal, ou pelo menos a história enfocada em cima dos acontecimentos ocorridos em torno da Europa, né? E começamos aí a entrar de alguma forma vamos começar a ver a história do Brasil, né? Começando a fazer uma introdução aí a partir desse momento com a descoberta do Brasil, como a gente vai ver nessa aula de hoje. Então, durante a Idade Moderna, né, nós temos aí uma transição do feudalismo, esse processo, né, ele não é um processo que ocorre através de um marco histórico, por exemplo. Normalmente, os livros de história trazem a data a queda de Constantinopla como sendo o fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Mas, ainda assim, não se pode atribuir uma data, um ano, exclusivamente como sendo aquele ano que ocorra toda a transição de uma economia feudal para uma economia capitalista, né? Que não se pode entender esse processo como processo simplesmente ocorrido em um ano, né? É um processo longo, é um processo demorado, ele ocorre de diferentes formas e cada região da Europa vai passar por esse processo de forma mais tardia ou de forma mais rápida durante aí o início da Idade Moderna. Então, um grande acontecimento aí da Idade Moderna são as grandes navegações, né? São a busca aí por um acúmulo de riquezas para que possam aí sustentar essas transformações que vamos chamar mais tarde aí de capitalismo, né? Essa mudança, essa migração do sistema econômico lá que foi conhecido como feudalismo para o capitalismo. Então, as grandes navegações nada mais são do que uma grande busca, né, pelo enriquecimento através do comércio, né? Então, o comércio é o ponto central da atividade que vai gerar riqueza nesse momento. Até a Idade Média, até o período da Idade Média, alguns países estarão vivendo esse processo ainda, né? A agricultura, a terra, era a grande medida de riqueza, né? E aí, a partir de agora, você tem um comércio aí, um renascimento comercial, né? Temos que lembrar que lá no primeiro ano, vocês estudaram que o Império Romano tinha a sua grandeza, né? De alguma forma vinculada ao comércio, né? O Mediterrâneo, né, que os romanos chamaram de Mare Nostrum, né, o nosso mar, era amplamente disputado aí no início do Império Romano, né, pela hegemonia comercial daquelas rotas marítimas que lá existiam. A região, né, não se pode falar em nação ainda naquele momento, mas o império, a civilização que dominasse o comércio no mar Mediterrâneo, de alguma forma aí seria, né, a grande civilização da antiguidade. E o Império Romano, no caso, né, Roma, seja no período da República, a monarquia ou o Império, foi o grande vencedor, né, pela hegemonia da disputa, pela hegemonia do mar Mediterrâneo. A partir de agora, a partir daquele momento, né, com o fim do Império Romano, a civilização europeia vai entrar aí com o fim do Império Romano, entra na Idade Média, né, no processo lá de constituição dos feudos e assim por diante. Então, né, nesse momento, né, a partir do fim da Idade Média, você tem aí um renascimento do comércio, né, inicialmente dentro da Europa, através de rotas comerciais terrestres, mas começa-se aí a buscar as rotas marítimas aí como forma de aumentar a riqueza desses reinos, né? Para que a gente possa recordar
recordar aí para poder, de alguma forma, entender esse processo de mudança, né, nós temos que observar aí alguns acontecimentos aí que vocês já, a princípio, já deveriam ter visto aí no primeiro ano. Caso não tenham visto, a gente pode fazer uma revisão aí desse conteúdo de forma através de um material de apoio, por exemplo, tá? Então, assim, vocês estão vendo aquele gráfico ali. Ele tem dois grandes picos, né? E que representam o crescimento do comércio. Quanto mais comércio, mais riqueza sendo gerada. Quanto menos comércio, mais próximo ali da linha de base, né, menos riqueza sendo gerada. De um lado você tem o feudalismo, do outro lado você tem o capitalismo, né? Então, qual é a relação de comércio com o surgimento do capitalismo? Ela é uma relação importante. Então vejam lá assim, ó, você tem o renascimento comercial e urbano, o surgimento dos burgos, das rotas comerciais lá na região da Europa, e as cruzadas vão favorecer o comércio, né, vão favorecer o comércio de alguma forma, trazendo produtos aí que, através do contato com os árabes e muçulmanos, né, vão se trazer aí novos produtos para a Europa. Então, esse domínio do comércio com o Oriente inicialmente vai ser aí controlado principalmente pelas cidades de Gênova e Veneza, cidades italianas, né? E vários produtos começam a serem trazidos do Oriente distante, da China e Índia principalmente, para a Europa através desse comércio realizado pelos muçulmanos, né? Com as cruzadas, esse comércio ele é, de alguma forma, abalado, né? Os muçulmanos deixam de fazer comércio e aí há todo um decréscimo, né, da economia europeia nesse período aí. Então você tem novamente uma retração comercial, né, e a demografia também, né? Você vai ter aí um período de guerras, a questão da peste negra, a fome na Europa, né? Você vai ter todo aquilo que havia se experimentado lá no início do século XI e XII, né? Agora, o século XIV, ele começa a entrar em declínio novamente. Por conta disso, né, os europeus, né, alguns povos aí, principalmente os portugueses e espanhóis, mas nesse início mais os portugueses, vão buscar novas rotas comerciais para que novamente se experimente aquele crescimento econômico a partir do comércio, né, a partir desses produtos que são trazidos lá do Oriente, né? E aí você começa aí um período aí, uma nova revolução comercial. Inicialmente lá nós temos a revolução comercial promovida pelos burgos, né, pelo surgimento das cidades, lá durante o renascimento urbano. E agora nós temos a revolução comercial proporcionada pelo ressurgimento aí de rotas comerciais marítimas, né, que vão trazer grande riqueza para a Europa, né? Então, isso é um pequeno resumo daquilo que foi visto, né, ou que aconteceu até então. As cruzadas, como a gente já vinha falando, elas tiveram um papel importantíssimo na reabertura desse comércio com o Oriente, né? Por um lado, elas reabrem o comércio, né? Mas no fim das cruzadas esse comércio é fechado, ele acaba, né, como uma represária dos muçulmanos para com esses povos europeus que haviam invadido suas terras. Apesar de não ser o único produto, né, mas sempre se destaca nas aulas de história as chamadas especiarias, né? As especiarias, é difícil para que a gente possa compreender qual é o valor dessas especiarias. É extremamente complicado você explicar hoje como é que pimenta, por exemplo, trazer pimenta pudesse representar um lucro de 6.000%, né? Como é que você trazer temperos, os mais diversos, cúrcuma, curry, pimenta e outras especiarias, né, outros temperos principalmente, pudesse ser algo de tanto valor, né, a ponto, como eu falei, de representar um lucro aí de 6.000% para aqueles que investiam nesse comércio, né? Evidentemente que para nós, hoje, que
basicamente todos temos aí um potezinho de algum tempero aí lá na geladeira ou guardado em outro lugar, né? Ou utilizamos esses temperos com produtos extremamente acessíveis, né? Um pote aí custa aí R$ 2, R$ 3, né? Então, para a gente entender o valor das especiarias está fora da nossa compreensão. Mas veja bem, no período medieval, né, nós não temos tecnologias como, por exemplo, geladeira, né? Não temos aí a capacidade, né, daqueles povos, daquelas culturas, de armazenarem um alimento e ele poder durar durante algum tempo, né? Então, na Idade Média era muito comum por exemplo, quando se matava um animal de criação, uma vaca ou um porco, por exemplo, você chamar, né, toda a comunidade para participar daquele momento ali, né? Então você chama toda a comunidade para participar do processo ali de matar e preparar as carnes ali daquele animal para serem consumidas, e elas são consumidas em 1, 2 dias no máximo, né? E ao chamar a comunidade, né, algumas pessoas dessa comunidade para participar daquele momento ali, você espera também ser chamado por outras pessoas, né, também para que você possa participar de um abate de um animal e assim se consumir a carne durante vários dias de um mês. Mas ainda assim não se tinha carne fresca durante durante semanas, por exemplo. Então se precisava aí criar formas de você tornar essa carne, muitas vezes já deteriorada, já putrefada, passada aí pelo processo de putrefação, né? Tornar o sabor dela mais agradável ao paladar, né? Então, para esses europeus que conheceram antes das cruzadas, né, durante as cruzadas, o sabor dos temperos, né, voltar a comer carne literalmente podre, né, com vermes e por aí vai, era algo que realmente, né, nós provavelmente também valorizaríamos muito esse produto aí chamado aí especiarias, né? O lucro era tão alto, né, que hoje, por exemplo, a gente quando utiliza a expressão, né, eu vou pagar uma dívida para alguém em espécie. Espécie, estou falando que eu vou pagar em dinheiro vivo, né, em moeda realmente, não vou dar um cheque, não vou usar cartão, vou pagar em espécie, né? Até hoje a gente vincula aí a alta lucratividade desses comerciantes, né, com temperos, né, como falei para vocês, basicamente temperos. Mas traziam outros produtos também, por exemplo, porcelanas, alguma coisa aí relacionada à decoração de ambiente que vai começar a surgir com o renascimento urbano, né? A burguesia começa a consumir alguns produtos que até então não eram comuns, né? Então você começa a ter aí alguns produtos que são trazidos, tecidos também, né? Mas o grande, quer dizer, o que move basicamente esses povos é a busca por especiarias. Como é que se poderia, né, buscar essas especiarias? Ou você tentava a reabertura de comércio com os povos muçulmanos, né, essencialmente os árabes, né, não são os únicos muçulmanos, mas essencialmente os árabes que estão ali na região do Mar Mediterrâneo, ou então se buscava um novo caminho para o continente africano, tá? Essas seriam as duas alternativas que se tinha naquele momento.